Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que honra, que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais uma noite de podcast, de conversa. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação. E você sabe, a gente tem sempre a intenção de trazer aqui uma conversa, um bate-papo que sempre nos aproxime do nosso Senhor. E hoje eu tenho a honra de receber o irmão Belém. O irmão Belém, que é do Instituto Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, conhecido como Toca de Assis, e hoje é o responsável geral da Toca de Assis. Não pode dizer no Brasil, mas tem ainda no exterior. Tá no Equador, né? Tem no Equador, então pode dizer do Brasil e do mundo. Irmão Belém, seja bem-vindo aqui ao nosso Santo Flow. Eu que agradeço, Guto. Poxa vida. É uma honra. A honra toda minha. Na verdade, cheguei aqui, gente, tô mais em casa do que na Toca aqui. Conhecedor da Toca. Muita história, hein? Muita história. Graças a Deus. A Toca para nós, ela foi um grande movimento do Espírito que nos fez amar a Eucaristia. O que todo mundo fala, né? Amar a Eucaristia, ter um coração aberto a amar os pobres. E tudo isso foi muito presente. Mas para nós é uma alegria estar aqui conversando com o senhor também hoje. Olha só. Hoje nós vamos conversar sobre muita coisa. Vamos conhecer também sobre a vida, a história do irmão Belém. Vamos conversar sobre outros assuntos. A Toca de Assis em si é um assunto que precisa ser conversado, falado, para que as pessoas... muita gente acompanhou a Toca. A Toca chegou a muitas cidades do Brasil e do mundo também, e a gente tem muita coisa para conversar hoje. Então você compartilha esse link agora. Se você está na TV, pega o celular, vai em copiar link. Você primeiro vai em compartilhar, depois copiar link. Aí você cola esse link no WhatsApp, no Telegram, nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, tá certo? Fica à vontade, faz acontecer isso daí e tenha a certeza que você vai estar, com certeza, evangelizando, tá certo? Irmão Belém, de onde que o senhor veio? Eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo. Então ali, Padre Marlon Múcio. Isso. Eu estive, a catedral de lá é linda. É bonita, de São Francisco da Chagas. É linda, a catedral de Taubaté é belíssima. Eu participei lá da Santa Missa com o bispo lá de Taubaté. Bacana. E Taubaté tem ali, acho que até o Padre Fábio de Mello também é encardeado de Taubaté. Ele mora lá em Taubaté. Ele mora lá em Taubaté. Eita, que maravilha. Como que foi o início da vida, a infância? Família católica, mais ou menos? Como que é? Não, família católica. Sempre foi. Eu nasci, sou filho de... Tenho mais 3 irmãos, né? Aí mamãe e papai sempre foram bem devotos. Meu pai nem tanto, acho que mais minha mãe, se eu for falar na verdade. Meu pai participava da missa, mas a minha mãe ela era mais presente na igreja, tudo, mas sempre foi de família católica. Nasci em berço católico. Tive irmã freira, Guto. Teve? Tive, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, minha irmã foi pro convento. Aquela coisa de chorar, de ver a irmã. Mas ela ainda é freira, não? A minha irmã faleceu. Faleceu, mas ela faleceu no convento, era freira. Não, ela tinha deixado um pouco. Teve umas situações que aconteceram de... Uma doença, na verdade, porque, na verdade, por parte da minha mãe, por parte a minha mãe, ela se casou uma primeira vez, teve 2 filhas. E o pai dessas duas irmãs mais velhas, ele tinha uma doença chamada síndrome de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa que passa de pai para filho. E aí depois, esse primeiro marido dela morreu, casou com meu pai, que daí no caso não tem essa doença, então eu com meu irmão não temos, e as minhas 2 irmãs mais velhas que já faleceram dessa doença, que a gente viu, sofreu com essa doença, uma doença bem dolorida, bem triste, elas se foram daí. Imagina. E como foi o início da vida? Era uma criança tranquila, mais ou menos? Era super calminho. Porque, na verdade, eu sempre fui... Eu aquela criança que eu me considerava tímido, né? Eu sou aquele menino tímido. Só que, na verdade, eu acho que eu era bem esperto, sabia por quê? Eu tava pensando um dia desse, Guto. Na escola, eu sempre fui bem silencioso, guardava ali. As professoras me amavam, né? Porque, no final das contas, aquele aluno... mais do que um aluno tirar notas boas, a professora ela gosta. Pelo menos na época, aquele aluno que era quietinho, que era bem comportamento ótimo. Minha mãe ia naqueles, como é que chama? Aqueles encontros de pais e mestres, não sei como é que chama hoje. E aí, sempre as professoras elogiavam, não, porque ele é um menino muito bom, um menino muito querido. A ponto de eu estar na parte da tarde lá, que era
dos alunos mais ruinzinhos assim, intelectual, e eu no segundo ano e para o segundo ar, porque a professora achava que eu era... Porque eu consegui. Então, acho que, na verdade, eu era bem esperto, na verdade. Eu sabia usar o meu silêncio, tudo. Acho que teve um pouco disso. Mas era muito calmo. Sempre fui bom aluno. Em casa mesmo morava o senhor e a irmã? E um irmão? E eu, meu irmão e minhas 2 irmãs. Moravam só que elas eram bem mais velhas. Aí a minha irmã mais velha, ela era 20 anos mais velha que eu, né? Quando eu nasci, ela estava quase casando. Entendi. E dali para a adolescência, perto da igreja, longe mais ou menos? Só de missa, aquela coisa de participar da missa, porque é uma coisa que daí meus pais sempre deixaram bem clara, a questão da participação da missa. Mas eu acho que o meu chamado mesmo para a igreja, tudo começou ali por volta da adolescência, quando e já era eu acho que já era um chamado vocacional. Eu não conseguia perceber, porque ali em Taubaté, Guto, tem não sei se você conhece os deonianos, né? Que no caso, o conventinho, que ali era muito conhecido em Taubaté, Padre Zezinho, Padre Joãozinho. Então eu cresci ali na minha adolescência, foi naquela época. Entrei em grupo de jovem ali naquela época, na minha adolescência. Então, muita coisa eu aprendi nessa coisa da juventude ali. Mas ainda não era muito uma conversão. Assim, eu acho que aquela coisa, aquele grupo de jovem que era mais uma porta de barzinho do que um processo interior mesmo. Mas eu sinto que ali já tinha começado a minha vocação, porque eu sabia que alguma coisa diferente estava dentro do meu coração. Sim. Tive experiência ali no grupo de namoro, eu trabalhei, né, pouca coisa antes de entrar para a toca. Mas eu acho que eu já tinha uma questão de chamado vocacional bem forte ali na adolescência. Alguma coisa, se eu for olhar agora, você perguntando, eu acho que com um processo vocacional, eu comecei também um processo de conversão. Porque até então era aquela coisa, eu sabia que tinha que ir para a missa porque minha mãe mandava para a missa. Tinha aquela coisa da obrigatoriedade da missa. Mas não era porque eu queria. Mas muitos sinais. Por exemplo, quando eu fiz a primeira comunhão, eu me lembro muito claramente de ter sido o primeiro a entrar na fila, assim. Eu nem era um dos mais pequenos, mas sabe essas experiências pequenas, assim? Eu lembro de eu entrando na fila, o primeiro a comungar, aquela coisa das fotos, tudo, e depois tudo isso começou a vir realmente como sinais de Deus, vocacionais, né? Porque quem não conhece, a toca ela tem esse carisma bem eucarístico, né? Esse zelo pelo mistério eucarístico, pelo culto eucarístico. Com que idade que o senhor conheceu a toca? Eu conheci a toca com 20 anos. Então já era adulto. Já era grande. E até chegar lá, 15, 16, como que era a vida de igreja? Então, é isso que eu estou falando. Aí era mais o grupo de jovem mesmo, aquela coisa um pouco mais tranquilinha. Mas com 18 anos, a minha história foi essa, assim, de encontro com Deus mesmo. Quando eu lembro que eu comecei a sentir um chamado muito grande para ir para a missa. Durante a semana. Então, eu já estava trabalhando e à noite eu saía do trabalho e ia para a missa. E eu me lembro, Guto, ali tem um santuário chamado Santa Terezinha, que é a coisa mais linda. Eu falei, eu vou participar da missa aqui todo dia, 7h30 da noite. E comecei a participar da missa ali. E teve um dia, uma experiência de vida mesmo, assim, com Deus. Eu saí dessa igreja e vim andando. Eu falei, eu vou caminhando hoje para casa. Atravessando ali o centro da cidade, eu entrei numa igreja, uma pequeníssima igreja, que era a igreja onde o padre Marlon tinha um grupo de oração. Nossa, já da Missão Sede Santo? Já da Missão Sede Santo, bem no comecinho. Isso foi, porque isso foi 2000, 2001. E aí essa experiência foi muito linda, Guto, porque eu lembro que eu entrei dentro da igreja, estava tendo uma pregação com o Santíssimo exposto. E eu entrei, olhei aquilo, não sabia direito sobre renovação carismática, porque eu acho que o meu processo mesmo se deu com a renovação. E aí eu me lembro que uma senhora, que eu nem sei quem é, pregando aquela coisa veemente, aquela pregação bonita. E eu me lembro que eles começaram, acho que era um seminário do Espírito Santo, e eles começaram uma oração em línguas, uma coisa assim. E eu senti aquilo meio infuso em mim. Eu entrei dentro daquele meio, assim, aquele povo rezando, e eu não perguntei muito o que estava acontecendo. E tive uma experiência de começar uma oração em línguas. Olha. Assim, de cara, assim, foi uma coisa que até então... Aquele jovem que só participava da missa de domingo, começou a sentir um chamado, e não foi ninguém que falou, eu não vi uma pregação. E o padre Marlon estava lá. E ele era o, não sei se era pároco, porque a missão era um grupo da Missão Sede Santos, né? Era um grupo de oração dessa missão. Então, eu não me lembro dele ali, mas eu me lembro depois eu participando da missa todo dia ali com ele, porque ele tem uma pregação. Demais. A pregação dele na época, então, mexia muito comigo, ele era bem mais jovem, né? A saúde dele estava tudo certo. E eu acho que ele nem sabe disso, na verdade. Eu nunca mais tive a oportunidade. Uma coisa que eu quero fazer, de repente, quando eu voltar para Taubaté, eu quero tentar
visitar o Padre Mauro. Você foi lá, né? 2 vezes. E tô para ir outra. Ah, e toda vez que a gente vai lá, a gente sai assim, renovado. Ele é uma experiência incrível, assim, né? E com toda aquela situação, com aquele sorriso, brincando, né? E sempre foi assim. E o Padre Mauro, eu sempre lembro dele dessa forma. E aí eu me lembro que da partir dali que começou meu processo mesmo. E aí eu participei desse grupo do espírito. Sim. Ali e tive essa experiência com as missas dele. Aí, aquelas experiências com a ciência e dos dons do Espírito Santo, aí eu jovenzão, 19, 20 anos, achando tudo aquilo incrível, e tudo que era renovação carismática eu estava dentro, até o dia que eu entrei numa loja de católica, assim, que vende artigos religiosos, e tinha CDs na época, né, que vendia. Da Toca, né? E eu vi aquele negócio Toca de Assis. Sem brincadeira, eu entrei assim, eu já estava muito florado com essa questão da renovação carismática, porque mexe muito com a gente, né? Então, muito menino, aquela coisa de querer ser santo. Rapaz, eu trabalhava numa loja de R$1,99. Lá em Taubaté. Fazia curso de enfermagem, que eu queria enveredar aí para a questão da saúde. Eu falei, mas deixa eu ver primeiro se eu aguento ficar no hospital. Eu falei, eu vou fazer um cursinho aqui de técnico, uma coisa assim. E eu, nesse processo todo, Deus fazendo um reboliço dentro do meu coração. Qual era o CD? Era a Virgem dos Pobres? Onde Dormirão os Pobres? Onde Dormirão os Pobres. Chego, olho aquele CD, aquele marrom. Foi amor à primeira vista. Eu falei, eu não sei o que é, mas me dá aqui esse CD. E foi a minha primeira experiência com a Toca. Aquele marrom daquele Onde Dormirão os Pobres. Nossa. Aquela música, até hoje a gente canta na capela, aquela coisa, né, do começo, dos inícios. Sim. E levei o CD para casa e fiquei surpreendido, porque o CD é muito bom. Muito bom. Porque quando eu vi Toca de Assis, a capa, tudo, eu pensei, não deve ser uma coisa muito boa, deve ser uma produçãozinha ruim. Sempre gostei de música, falei. Aí eu gostava na época, era Adriana, Vida Reluz, aquela nova era da música católica. E aí exatamente eles participam do CD. Porque Adriana daí, canta. A Celina Borges, a Ziza, aquele povo todo, aquela qualidade boa, que era um CD lançado da Codimuk na época. Eu lembro. E aí, aquelas músicas apaixonantes, Virgem do Silêncio. Nossa. Rapaz, eu ouvia todo dia antes de trabalhar. Eu falei, não, tem que ouvir aqui, Virgem do Silêncio. E tinha o telefone da Toca. Tava lá 19 e o número 32, não sei o que. E eu liguei pra Toca de Assis, falei assim, quero saber o que é isso. Eu não sabia. Rapaz, na verdade, assim, eu sabia que Deus estava me chamando para alguma coisa, mas eu não sabia que tinha vida religiosa, que era diferente. Eu podia saber que podia ser padre. Eu não tinha, apesar de crescer numa casa, num lar católico, eu não tinha não tinha internet, né, Guto? Então, eu sabia que existia frade, irmão. Não. Tinha minha irmã, que era freira, eu sabia que as irmãs podiam ser religiosas, mas eu não tinha noção, entendeu? E aí entrei em contato, e infelizmente, na época eu acho que era um acolhido, não sei, porque a casa que era Toca de Assis. Aí você sabe como é que é. Imagina agora Toca de Assis, era 2001. Era um acolhido que atendeu. Eu acho que foi bem um acolhido. Daí eu fiquei perguntando assim, mas eu ficava perguntando, mas fala pra mim, mas o que é aí, né? O que vocês são, tudo. Eu lembro dele ficar falando assim pra mim, é uma graça. Isso aqui é uma graça maravilhosa, é uma graça, tá bom, mas o que vocês são? O que é? São padres? O que é Toca de Assis? Me explica. Não sei dizer dele, mas isso aqui é uma graça muito grande, é uma graça. E essa palavra que ele ficava falando, graça, eu falei, não é possível. Até que, com muito custo, eu consegui daí o contato na época, o irmão Bernardo, que era um cantor. Ah, claro, como é que Paulo Eduardo. Maravilhoso é. Exatamente. Esse aqui conhece a Toca mesmo. Mas ele tá indo lá no CD que nem era lançado. Meu amigo. Cara, esse CD... eu tô dizendo a você, eu tenho MBA em Toca de Assis. Muito, rapaz. Mas maravilhoso é. Mas tinha outra ainda. Meu Deus do céu, depois eu vou lembrar. Mas o Paulo, ele era maravilhoso, né? Porque ele lançou o jeito da Toca cantar, né? Ele lançou. Aquele violão dele, ele muito ousado, fazendo melisma numa época que não... Então, assim, ele tinha uma ousadia muito grande, era um compositor incrível e era o promotor vocacional, naturalmente, porque ele é aquela figura, irmão Bernardo. E aí, pra dizer que eu não tive acompanhamento vocacional, ele me mandou uma carta, que na época era isso, né? Ele falou, vou te mandar uma carta aqui, eu mandei uma, ele mandou outra, e me convidou para um retiro vocacional. Isso tudo no raio de 6 meses. E você foi? Eu fui pro retiro. E antes de eu conseguir chegar nesse retiro, demorou para ter o retiro, eu tentei outras comunidades. Aí os deonianos também, eu lembro que
tentaram comigo lá, eu olhava bem. Fui nos franciscanos, tem uns capuchinhos lá em Taubaté, no convento de Santa Clara. Eu olhava, mas... Não é isso, gente. O que é, então? E só o de ver a capa da Toca de Assis sem nunca ter visto ninguém. Era um negócio, o olho brilhava, o coração batia, era um negócio que... Não sei explicar, Guto. O fato é que eu consegui ir para esse retiro e foi no dia 15 de abril de 2002. Eu tinha acabado de fazer 21 anos. 2002. Graças a Deus eu já era adulto assim. Só que a minha mãe, eu não sei, é impressionante os pais, né, gente? Porque eu sinto que na hora que eu falei que ia fazer o retiro, eles sabiam que o negócio era sério. Eu já tinha dito para eles que eu tinha uma vocação, que provavelmente eu ia ser padre, que eu ia para caçar algum canto. Eles sabiam, porque eu acho que eu sempre dei sinais. Sim. Porque eu acho que tem essa coisa, não adianta. Tem a coisa do chamado que puxa a gente desde muito criança. Não era só porque eu era tímido, quietinho, como eu falava. Porque realmente tinha vocação ali. Tem vocação, graças a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias pela minha vocação. E fui para esse retiro. Deixando meus pais lá com o coração partido. Onde é que ele está indo? Que é aquele menininho do interior. Taubaté, que é uma cidade assim, que tem 300 mil habitantes, mais ou menos, né? Muita coisa. Nunca tinha saído nem do estado, nem do lugar nenhum, e fui para Campinas. Quantos jovens tinham naquele retiro? 300. Nossa, imagina aí. O retiro vocacional com 300 Retiro vocacional jovens. da Toca de Assis, meu querido. Mas não era nacional, não, ali. Nacional. E não tinha internet. Isso, como é que é, né? Não, era impressionante. Era no boca a boca. A ponto de eu chegar de São José, eu tive que ir para São José, de São José para Campinas. Que não tinha porque, na verdade, ônibus. cada casa mandava alguns, né? Exatamente. E tem esses que apareciam, que nem eu, assim, que busquei a toca na época e falei, não, quero saber qual que é dessa toca aí. E aí apareci lá. E olha, Guto, eu vou falar a verdade. Encontrei em São José alguns meninos. Olha só, no mesmo dia, pegando o ônibus, encontrei com os meninos dentro do ônibus. Também no retiro da toca também. Aí eu vi eles tudo de marrom, tudo já. E eu não, né? Eu ainda tava sozinho. Ainda tava normal. E aí só sei que entrei naquele ônibus, cheguei e na hora que eu apontei na esquina da casa-mãe, e tinha uma placa pra fora, assim, quem é da toca. O retiro foi em Campinas? Foi na casa... foi em Campinas, em Valinhos. Um convento que tinha. Na hora que eu olhei aquela placa, assim, escrito Toca de Assis, eu falei, aqui é você, Toca de Assis. Aquela multidão de meninos assentados na calçada, aquele monte de gente. E na casa-mãe, daquele tamanho, acho que devia ter umas 100 pessoas acolhidas ali. Era um negócio sem precedentes. Pros vizinhos ficar doidos, né? Tomaram o carro para enlouquecer os vizinhos. O fato é que daí, na hora que eu pisei lá dentro, eu falei, aqui é meu lugar. E, rapaz, não tinha nada que atraísse um jovem de 21 anos. Porque a comida não era boa. Era uma zoeira, porque era a gente passando pela janela. Dormida nem se fala. Não, dormi, assim, da noite, porque assim, da noite do retiro pra casa do retiro que a gente foi, que a gente teve que dar na época lá um dinheiro pra pagar a casa do retiro, a gente dormiu assim no refeitório, junto com os moradores de rua, era aquela coisa isso mesmo. Bem raiz mesmo, bem inícios mesmo da formação assim, de um carisma. Mas eu tinha certeza que ali era o meu lugar. Toda a minha timidez caiu por terra. Se eu tinha qualquer problema social, eu fiquei num estado de iluminação, de encontro, que eu me lembro de eu abrir os braços no meio da rua, assim, andando nesses momentos ali na casa-mãe, ver o sol e falar, tô livre. Era um negócio que mexeu muito com a minha cabeça. E eu não conhecia o fundador, na época, o Roberto Lettieri. Isso foi uma experiência só Toca de Assis. Eu chegar ali e ter essa experiência toda. E aí entramos no ônibus e fomos pro retiro. E o retiro foram 3 dias de testemunhos. Eu lembro de uma alegria testemunhando. Ela está até hoje, a irmã Maria Luz, que era a Mariana na época, uma fisioterapeuta que tinha deixado tudo, sabe aquele testemunho impactante? Sim. E as pregações e missas na época do Roberto Lettieri. Ele estava no retiro. Ele estava no retiro era nacional, e ele entrevistava a gente. Os 300? Os 300. Eu sei que eu passei por ele. E aí eu me lembro dessas pregações. Rapaz, o negócio era tão forte, gente, que eu me lembro de uma alegria pregando e o povo repousando. Era isso mesmo. Sem brincadeira. Na pregação. Era uma coisa... Não, uma alegria pregando, meu Deus do céu. É impressionante. É impressionante. É exorcístico, sem brincadeira, gente. Era um negócio que mexia com a cabeça da gente. Positivamente falando. Sim. E eu me lembro que a pregação dele chegou uma hora que eu lembro do vocacionado começou a gritar, Guto, pelo amor de Deus, eu tô aqui, Jesus, me leva, porque criava uma comoção.
Porque era muito E não forte. era nada assim. A pregação dele era falar dos pobres. Era falar do carisma. Era falar do carisma. E ali. Era. Não, era sobrenatural. Era sobrenatural. Era não, o carisma da Toca é uma coisa. Todo carisma, mas aquela época foi um mover muito forte. Foi, coisa mais Ali você vê linda. 300 jovens sair do Brasil inteiro. Numa época, né, que não tinha Não hoje, tinha, que é mais fácil de reunir. Não tinha. Realmente era. Sim, e dali o irmão. Aí eu me lembro dos noviços, dos religiosos da época, botando medo em nós vocacionados. Ó, a gente dorme no chão. Esteira. Esteira. Não tem travesseiro. Não, eu uso às vezes porque tal. Mas pra provocar mesmo, pra ver ali se. Pra provocar. E aí eu me lembro que teve um momento da entrevista, inclusive. Daí eu falei assim, meu Jesus, vamos lá, né, vamos ver o que eu falo. E aí conversando na época com o Roberto Litieri, ele anotando com a minha ficha assim, e ele falando, você. Aí Taubaté, assim, nós temos uma casa em Potim. Se você quiser, você pode. Primeira vez que você tá vindo, acho que ele pensou, ele não vai querer. Você pode fazer visitas lá, ou visitar a casa-mãe, vai na casa-mãe, eu mesmo posso te ajudar a acompanhar, alguma coisa assim. E colocou, então, 6 meses de acompanhamento. Porque eu comecei a ficar um pouco resistente de falar, porque ele falou, se quiser, você pode vir daqui 15 dias. Porque antigamente era isso, gente. Quer vir? Não tem filtro vocacional. Quer vir? Não tinha. Fazer o quê, gente? Foi a realidade, né? Era assim, né? Era assim. Aí eu só sei que aí acabou aquele momento. E logo eu lembro que tinha acabado aquele momento, nós fomos pra uma adoração. Eu lembro que daquele. Porque a Toca, gente, quem não foi na Toca de Assis ainda, a gente tem um negócio com adoração, com o Santíssimo Sacramento, que as capelas nossas, gente, até hoje é do mesmo jeito, viu, Guto? Inclusive, vamos te arrastar. Vou lá. Eu lembro que era um ostensório tão grande, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquele santíssimo, com aquela luz em cima, era numa casa de retiro. Aí o irmão Bernardo veio cantando, cara. Nossa. Eu te adoro. Nossa. Aí quem aguenta? Eu só sei que daí eu comecei a chorar, falei, Jesus, porque era muito claro o chamado. Eu falei, Jesus, o que eu tô querendo, assim, o que eu tô ainda esperando? Porque eu vou esperar 6 meses, vindo todo mês lá em Potim, em Campinas, o que eu quero da minha vida? Falei assim, não, vou dar um jeito de falar com esse padre. Eu acho que eu vou, e não queria mudar mais. Eu queria mudar esquema e falar que eu queria começar logo. E dei um jeito. E mudou. Aí teve um rapazinho que falou assim, queria tirar uma foto com ele. Eu falei, vai lá, aquelas câmeras ainda. Aí eu falei, fui bater a foto, aí na hora que eu bati a foto, eu falei, ei, padre Roberto, eu queria falar de novo com você, uma mudança aqui que eu senti e tal. Falei, pegou, ele procurou minha ficha, falou, o que você... Aí eu falei que queria voltar a fazer logo a experiência. Ele riscou o que eu tinha escrito e colocou volta em 15 dias. Que pra maravilha! Desespero da minha mãe. E aí, cara, foi maravilhoso. Assim, na hora, eu falei assim, mas na hora que eu tava no ônibus voltando pra casa, eu falei, o que eu fiz? Mas daí eu falei, mas eu vou fazer essa experiência. Cheguei em casa, aí já contei pra minha mãe, Aí assim, porque pior do que, eu acho que um filho sair, é ir sair pra Toca naquela época, porque, rapaz, era muito largado. Dormia na esteira. Nossa senhora, quando chegou em enxoval ainda, mas deram uma carta dizendo que eu precisava levar. Não, olha, traz 3 camisetas, uma esteira, um tratado da verdadeira devoção e a liturgia das horas. Tá resolvido o Acabou, problema. a minha mãe chorou quando ela leu. Era realmente desesperador mesmo. Era uma coisa assim, mas atraía muito, né? Demais. Por quê? Porque o jovem, eu saindo de um meio onde era um grupo de jovem normal, onde vivia uma vida normal, e olhava para as congregações, claro, ótimas congregações, mas elas tinham uma estrutura já que naquele momento, naquela chama minha ali, não era o que eu queria. E, rapaz, eu acho que não sei se é por causa disso, eu acho que sabe o que é? É porque eu tinha que ser toqueiro. Eu tinha que ser um filho da pobreza. Não tem como eu ficar explicando motivos, na verdade. Acho que é besteira eu tentar fazer isso. O fato é que 15 dias depois, de fato, eu deixei minha família. Aí me levaram no convento da minha irmã, minha família. Entrou todo mundo no carro. Vamos lá, você tá ficando louco. Porque a primeira coisa que eu pergunto, você tá ficando doido. E tinha o Toca pra Igreja na Canção Nova. Sim. Então eu falava, não, é esse aqui que eu vou. Aí mostrava na rua, comendo com os pobres. Fazia era piorar. Piorava. É aí que eu vou. Não, era muito louco, gente. Não podia usar chinela, os irmãos consagrados. Consagrado, não dava descalço. Era descalço, para qualquer lugar. Dava descalço. Para qualquer lugar. Agora, quando você decidiu entrar, você foi para qual casa? Eu entrei no dia 29 de abril e fui enviado para São Gonçalo, Rio de Janeiro. Certo. Tinha muitos irmãos de rua.
Muitos. Eu já amei de cara, assim, porque você já vem, né, jovenzão, querendo ir pra missão mesmo. Não, e o desejo de ser enfermeiro também. Porque, exatamente. Né? E como foi o primeiro contato, assim, que disse, ó, cuida desse irmão aí, cuida dessa ferida, tira esses piolhos, tira esse... Porque na toca não tinha negócio, vigilância sanitária. Naquela época, os irmãos vinham com escárie. Isso. Com ferida. Era uma coisa... apodrecendo, perna apodrecendo, tava na rua. Cabeça apodrecendo, com tapuru. Eu cansei de ver isso, todo mundo viu isso muito. E como era a realidade? Era bem assim? Quando você se deparou a primeira vez, cuida desse irmão, dá banho nesse irmão, como é que foi? Então, mas acho que antes de eu falar isso, acho que tem uma experiência interessante que eu não contei. Pois diz. Quando eu conheci a renovação e comecei a experiência com o Espírito ali no C de Santos, eu, sem conhecer a toca, e eu comecei a ter uma visão diferente para o morador de rua, na minha cidade. Deus já estava preparando. Né? E aí eu me lembro que eu saí do serviço e falei assim, não, tem que fazer alguma coisa para aqueles moradores de rua que eu estou vendo no centro ali, não é possível. Em Taubaté. Eu não conhecia a toca, gente. E eu me lembro de eu tão sem noção que eu fui para o supermercado, eu não sabia que podia, de repente, fazer uma marmita para entregar. Eu não tinha noção, Guto, um menino. Eu comprei Danone, iogurte, banana, e falei assim, eu quero distribuir. Sem noção nenhuma, aquele moleque. E eu me lembro de eu sentado na calçada fazendo pastoral de rua. Sozinho. Eu lembro das pessoas já passando e olhando e já estranhando. Eu lembro dessa visão que às vezes a gente tem, das pessoas passando na rua, vendo a gente na calçada. Eu lembro disso antes de conhecer a toca, cara. Isso é muito forte pra mim. Muito. Porque daí, quando eu fui pra Toca de Assis, eu encontrei isso em massa. Eu falei, rapaz, isso que tá dentro de mim, outros fazem, uma multidão aqui faz. E aí, quando eu cheguei em São Gonçalo, tive a experiência com os doentes, porque lá era uma casa, na época, Bem-aventurado Padre Pio, e tinha acabado de terminar a enfermagem, então já foi, enfermaria. Bem calminho, né? Bem calmo. Trocar fralda de madrugada. 30 curativos por dia. 30 curativos por dia. Dos melhores e dos piores. Das piores úlceras que você pode imaginar. Nossa. Aí, às vezes, chegava da rua com a miíse, né? Que é aquelas larvas... Vou falar essas coisas assim. Não, mas não é a realidade. Mas é a realidade. Era. E a ponto, Guto, é forte isso, gente, mas eu abri a boca de um deles assim e tirar de dentro da boca da pessoa, entendeu? Eu estar cuidando da pessoa ali. E aí tudo aquilo que eu aprendi, parece que eu preparei a minha vida para chegar na toca, cara. Sim. E foi maravilhoso isso, porque só que com o Santíssimo Sacramento, a minha experiência foi... mais dentro da toca. Eu lembro que tem as sacramentinas lá em Taubaté, eu ia adorar, mas é diferente, porque na toca você tem uma forma que você aprende a adorar. E é tanta história, né? Eu pulei muita história, mas aí o fato é que a minha experiência... Quando quiser voltar, volta pra história. Não, porque exatamente por causa disso, porque dentro dessas sacramentinas eu lembro de ter entrado para adorar o Santíssimo, era um dia das mães, e eu saí para fora. E meu pai ia passar para me buscar, o molecão, né? Com o pai vindo buscar para levar para casa, o serviço, aquele meninão mimado, bem caçula. E aí eu me lembro de sair da porta para fora assim e sentir emoção. Jesus falando, eu tô aqui. E eu, sim, Jesus, eu sei que o Senhor tá aí, no Santíssimo Sacramento, olhando para a porta da capela. Não, eu tô aqui. E aí quando eu percebi, esse foi o primeiro contato com o pobre, que eu percebi que tinha uma moradora de rua sentada pedindo esmola. E eu com a blusa na mão, em épocas como essa, assim, meio começando o inverno, eu senti, eu acho que eu tenho que dar essa blusa para ela, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu estava pegado àquela blusa. Eu falei, não tenho coragem de dar minha blusa. Né? Olha, às vezes eu não consigo nem entender como é que eu pensava, meu Deus, eu não queria dar minha blusa. Que apego, meu Deus. E aí meu pai chegou e eu falei, agora é a hora de eu vou ter que dar o passo. Parece uma coisa simples, mas... Aí eu dei a blusa para ela, e aí o olhar, ela abraçando a blusa, agradecendo. Aí eu entrei no carro e comecei a chorar. Aquela experiência. Sim. Então o carisma da Toca de Assis, meu pai, depois minha mãe, depois eu fiquei sabendo que eles achavam que eu tava ficando louco. Como é que ele dá a blusa? O que tá acontecendo com ele? E eu comecei a ficar muito diferente. Então, assim, o carisma na minha vida, Guto, é algo muito presente, muito manifesto. Vocacionalmente falando. Antes de entrar. E aí quando eu encontrei com a Toca lá em São Gonçalo, foi essa coisa mais linda, né? Porque eu encontrei a minha vida. E aí eu tive uma experiência muito dolorida que 6 meses depois meu pai morreu.
Então, quando Depois eu vim, da entrada na toca? Depois da entrada. Quando eu vim pra toca, foi o último abraço que eu dei no meu pai. Nossa. E aí, quando o meu irmão me ligou, ele já estava na UTI, tinha sido um erro médico lá, perfurou o intestino dele, ele estava morrendo. Quando eu cheguei, já não consegui mais ver ele novamente. E nunca tive a experiência do meu pai me ver como um consagrado, uma coisa que eu trago muito no coração. Sim, sim. Mas eu sei que de onde ele está, ele Com me certeza. protegeu, intercedeu muito por mim. Mas a Toca de Assis, ela sempre envolveu muito a minha vida nesse aspecto. Então, porque foi isso, os últimos 6 meses com meu papai, eu não vivi porque eu dei meu sim. E foram assim, aí comecei minha caminhada em São Gonçalo. De São Gonçalo eu fui para Moca, em São Paulo, e eu era postulante. E para vocês terem noção, os vocacionados que estiverem assistindo, de repente, não se assustem, não é mais assim, viu, gente? Mudou o negócio. Mas antigamente o postulante era guardião. Aí viu o menino com um pouquinho de liderança. Bota logo. Opa, isso aqui pode ser guardião, vamos abrir casa. Aí já abri uma casa, jogava você lá, você abria a casa, pagava aluguel. Tratava de outros meninos da mesma idade. Eu acredito que passou de 300 casas a toca uma época, né? Foram bastante casas, masculinas e femininas. Não, era muita casa, era casa demais, era muita coisa. Era muita vocação, né? Era muita gente. Só que aí que tá, muita vocação, modo dizer, né, Guto? Acho que é bacana a gente falar que era aquela coisa, né, do vem pra cá. Porque, por exemplo, eu vim 15 dias depois de fazer um retiro. Tive o privilégio e a graça de Deus de ter vocação. Mas muitos que vieram, não tinha. Não. Então, assim, às vezes era muito difícil lidar a vida comunitária, Guto, com pessoas com, às vezes, até beirando o transtorno mental. Mas o senhor sabia que quando chegasse ia adorar 3 horas por dia, não ia dormir? Passe o Domine. Passe o Domine na quinta, na sexta. Tudo isso, o senhor imaginava isso? Não imaginava. Porque para quem não sabe, era assim, ó, 3 horas por dia de adoração, 1 hora comunitária nas vésperas e 2 horas pessoal. Pessoal, 2 horas cada um. Diante do Santíssimo em silêncio, olhando para o Contemplativo. Contemplativo. Na quinta-feira, meia-noite, não é isso? Ou de 9 Na quinta-feira, das 9 à meia-noite. Das 9 à meia-noite, 3 horas direto, passe o Domine. Em silêncio. Em silêncio. A cada hora só fazia bem. Eu apagava uma vela. Eu apagava uma vela. Rapaz, mas demorava para chegar aquela vela para apagar. Menino. A vela já tava se entortando toda e você ficava olhando mais pra vela. Passou 1 hora. Não era fácil, não. Mas não era mesmo. Mas aí, daí até meia-noite. No outro dia, de meio-dia às 3, mais 3 horas de passe Sem o Domine. contar as 3 horas. Eram 6 horas. Isso, sem contar as 3 horas que era a regra. Então, na quinta e na sexta eram 6 horas de adoração na quinta e 6 horas de adoração na sexta. Só que de madrugada tinha o irmão para trocar a fralda, porque ele não podia, tinha que trocar o cocôzinho dele lá, tinha que fazer o curativo da ferida que estava ali, tudo. Então, assim, saía da capela, ia trocar os irmãos, ia dar banho ao irmão que já era idoso, ia cuidar das feridas. Era isso. Era isso. Jovens, desejosos. Isso, era isso. Adoração perpétua. Isso mesmo. 24 horas Santíssimo Exposto. Não tinha essa Sim, e quando der a hora de descansar, uma esteira no chão e deitar. Os inícios. Era isso. Mas o senhor imaginava que ia ser assim? Não imaginava. E como foi assim? Não ficou meio assustado? Rapaz, não deu tempo de pensar. Não deu, já era. Não, Tava lá. você é envolvido. Só que, como eu me sentia muito chamado para ver aquilo, então, assim, eu tava no céu. Então, e literalmente eu tava no céu. Isso. Porque assim, claro, né, gente, hoje A gente aqui não tá criticando o que era assim. Não, foi necessário ser ali, aquele momento ali. Para arrastar isso. O que arrastou, para chamar nós que estamos hoje, precisou ter isso. Porque nós era um carisma de inícios. A gente não tinha, como as congregações têm, uma estrutura de filtro vocacional, de todo esse... Não, a coisa tinha que ser assim. Nós éramos muito jovens, era um carisma nascente. E a gente sabe que na teologia da vida consagrada o negócio é esse mesmo, entendeu? Todos os inícios são assim. E eu tive a graça de participar desses inícios. Isso. Só que hoje vira mais uma crônica, porque quando você lembra, como assim vocês adoravam 6 horas por dia? 6 horas num dia, de uma quinta para sexta-feira. Mas adorava. E sem deixar os trabalhos da casa. Sem deixar de... Eu lembro de eu ficar no hospital, rapaz. De eu passar a noite inteira no hospital cuidando de um morador de rua, voltar com ele por volta do meio-dia e ter que entrar para o Passe o Domine. E ficar das 12 às 13 horas de jejum. E de joelho. E ficar adorando. E ficar certinho, cara. E ficar assim, tendo experiência. De você ficar ali e ter aquela coisa, Deus falando, e Deus mesmo. Agindo. E o irmãozinho de rua melhorava. Era. Isso mesmo. E aí você fala, rapaz, a minha vida, eu tô me entregando. É isso mesmo.
Entendeu? É claro que nós éramos... Poxa, eu tinha 21 anos. Então, é claro que no começo é muito fácil, né? Não dá pra hoje, com 41 anos, se eu tentar fazer isso, vai tentar. Pra ver se rola. Até porque eu sinto que não é o que Deus mais pede pra nós. Sim. Mas na época era desse jeito, Guto. Mas era belíssimo. Era belíssimo. E era isso que arrastava. Era isso... Naquela época, era isso que ia fazendo todo rebanhão de gente que queria ser da toca. E isso foi bonito e valeu, porque foi Deus usou de tudo isso naquele tempo, naquele momento, para fazer acontecer, não é? Agora, quanto tempo ali o senhor, no caso, se consagrou? Geralmente era o quê? 4 anos, né? No máximo, né? Eram 4 anos. Era aspirantado, P1, P2... Isso. Aí o meu P2 eu fiquei mais ou menos um ano e meio, porque teve que juntar as turmas de maio, que entrava de 6 meses. Aí em outubro de 2005... Isso, 2005 eu entrei pro noviciado. Certo. Em Valinhos. Que gente, Guto, eram 5 turmas de noviciado com 20 cada um. Era demais. 100 noviços. 100 noviços por ano. Eu lembro que ficou 99 noviços. Aí ficou até vamos perseverar essas 99 ovelhas que ficaram aqui. O fato é que perseverou mesmo. Aí eu lembro que teve uma consagração na Canção Nova. No Toca Forte. No Tocão. Ou no Tocão. No Tocão, na Canção Nova. Então a consagração do senhor foi já na Canção Nova? Foi na Canção Nova, em 2006. Nossa, já no Tocão, já aquela coisa imensa, né? E a gente lá, tudo se tremendo, porque se consagrando na frente da televisão, aquele monte de câmera, e você ali, meninão, consagrando a vida, e feliz da vida, e tirando chinelo, jogando por cima. Mas o início de tudo foi muito interessante, porque era um mover. Até as músicas da toca derretiam qualquer um. Derrubava, não tinha como. Subo ao altar de Deus. É hoje, nessa música é um hino. E a alegria da minha... E tantas outras que quando se cantava, do próprio Paulo Eduardo mesmo, quando olho tua santidade, meu amigo, diante do Santíssimo ali, não tinha. Como não tem uma experiência. Não tinha. É um mover, e é importante o senhor frisar, não é que era um mover, é um mover. Ainda existe esse amor eucarístico, esse amor aos pobres na Toca de Assis, porque é carisma. Então carisma é carisma, acabou. Não existe... o carisma em si, ele se sustenta até hoje. Isso é belo e bonito de ver. Agora, como que foi ali essa experiência toda? Porque pastoral de rua... nenhum dos momentos ali o senhor disse, não dá pra mim, eu vou voltar pra casa, eu não aguento mais isso daqui. Não me lembro disso, rapaz. Isso que é incrível, porque eu lembro de algumas pessoas falando, mas tem que ter a crise. E tem que ter o momento que você vai se questionar, não é porque você não se questiona, rapaz, eu não conseguia. Eu acho que num questionamento vocacional, assim, de amor aos pobres, meu Deus do céu. Até hoje, assim, chega a beirar um absurdo pra mim pensar em não viver essa experiência, entendeu? Por mais que os momentos mais difíceis que eu tive na vida... Porque assim, a vida consagrada, gente, ela vai se infiltrando na vida da pessoa. A Toca fez agora, dia 13 de maio, 28 anos. Então não tem essa... Dos 28, 20 o senhor está? 20 eu tô. Entrei a Toca ia fazer 8 anos. Ela tinha 7 anos. Novinha ainda. Tava nessa reboliça toda que a gente tá falando, né? O fato é que, desde que eu entrei, eu não consigo me lembrar de um momento onde eu tive uma crise por causa do carisma. Eu falei assim, olha, se um dia eu tiver crise de vida consagrada, tudo bem. Mas agora, quanto a estar diante do Santíssimo e ter um carinho, um amor pelo sofredor de rua, até hoje, cara, não consigo ter. Nem quero. Agora, Deus sustentava, porque o que entrava de irmão de rua na Toca, que às vezes não era nem irmão de rua, às vezes era traficante. Teve. Às vezes era ladrão. Às vezes entrava ali, roubava. E ameaçava. Puxava faca. A faca era fichinha. A gente via. Puxava faca. Pra não assustar. Era. Tinha de tudo. E ali, mas Deus dava um jeito. Ia sustentar. Mas diante de tudo isso, sempre sustentava. No pobre está Jesus. O pobre é Jesus. E era impressionante como, quando alguém ia cuidar, o amor que o toqueiro sempre teve ao cuidar do pobre, porque a pessoa via, percebia, era muito claro que ali a pessoa tratava como se fosse Jesus. Isso, né? A gente via aquelas enfermarias lotadas, às vezes cheirando a xixi, aquela coisa... E eu via toqueiro dormindo assim, ó, em cama na cama do irmão doente, porque não tinha mais força, não tinha mais para onde ir, mas doava a vida e tudo. E quantos que tiveram a experiência de escutar do irmão de rua uma palavra que realmente era
E com certeza o senhor também já teve alguma experiência assim de ouvir do irmão, tipo assim, nossa, só uma palavra, às vezes um agradecimento, uma coisa. Essa experiência com o irmão e com a toca de tanta intensidade gerou realmente uma proximidade com o próprio Cristo através dos pobres. Total. Né? É que, na verdade, o carisma ele é uma mistura incrível da pobreza de Jesus. Uhum. Porque quando a gente está diante do Santíssimo Sacramento, a gente tem a experiência com Cristo pobre. Isso. Porque Jesus, no Santíssimo Sacramento, ele é pobre. Claro. Ele Assim, ele se faz pobre. Ele ali, se você olha aos seus olhos, você vai ver uma migalha de pão. Isso. Se você botar na boca, é um gosto de pão. Então, toda aquela coisa que você olha ali é uma pobreza. As capelas da toca, você conhece muito bem, a gente tenta dar toda a dignidade, sem como é que eu posso dizer? Sem um exagero assim, de gastos, mas existe uma dignidade litúrgica para o Santíssimo Sacramento, assim, de detalhes. A gente tem assim, um carinho, o ostensório, as coisas da capela são diferentes. Tanto que muita gente entra, às vezes, na casa da toca, vê aquela coisa, vê os pobres, não sei o quê, na hora que entra na capela, fala, nossa, parece que eu estou entrando em outro lugar. E realmente, assim, geralmente as lamparinas vermelhas, tem alguns zelos que nós mantemos do mistério eucarístico, que a pessoa ela entra ali, ela vê aquele silêncio, ela vê a pessoa de joelho. E era assim em todas as casas. E continua sendo. Então, assim, a gente tinha uma experiência com a pobreza, mesmo a gente dando toda essa sublimidade para Jesus, a gente tem certeza que Jesus, ele é o pobre dos pobres. Sim. Ele está ali, frágil. Poxa vida, ele se coloca diante de mim, meu Deus do céu. Eu fico ali a 2 metros dele, Guto, todo dia. Meu Deus, quem sou eu? Entendeu? E é Deus, muito, muito frágil. E, ao mesmo tempo, essa experiência, ela de alguma forma, ela se transporta para a rua. Então, quando a gente chega na rua, a gente olha ali e não tem como eu não ver o mesmo Cristo, modo dizer, né, gente? No sentido, você vê a mesma presença, não real no sentido substancial, mas a presença do Cristo ali naquele sofredor. Não tem como você dizer. Por quê? Porque é a mesma boca que disse, né? Ele mesmo disse isso. Ele disse, esse é meu corpo, esse é meu sangue. E ele falou, eu tenho fome, deixe de comer. Isso. Então não tem como a gente não fazer essa comparação. E esse carisma, nesse aspecto, sempre o Espírito Santo e cofundadores e fundador, as irmãs mais antigas, os irmãos mais antigos, eles transmitiram isso pra gente com uma verdade. E aí teve nós que entramos, Guto, porque eu entrei já tinha 8 anos. Eu não sou os primeiros, eu não sou Fratello. Eu não sou Rafael, eu não sou Alegria, Mariana, Andréias, que eram as primeiras irmãs. Gente, que saudade desse tempo, Guto. Falar disso, não tem como a gente não encher o coração desse povo de saudade, daquela época do que a gente via, porque eles já eram consagrados, aí você ficava olhando, o olho chegava a brilhar, de tanta reverência que você tinha de ver aquele hábito marrom naquela pessoa. Mas aí essa leva que veio da minha turma é uma leva que teve muitas experiências místicas, como eu falei, assim, de ter uma experiência com carisma antes de entrar na toca, antes de conhecer a toca. Vai dizer que não é muito vocacional isso, não é muito de Deus. Então, assim, a gente veio mais com essa carga nossa, foi juntando aqueles inícios com a gente ali e foi formando tudo isso, que até hoje... Começou em São Paulo, na praça... Começou em Campinas. Em Campinas. Na Praça do Carmo. Na Praça do Carmo. Isso. Tudo ali, que ano que começou? 1994. 94. Então ali estava, na época, o Padre Roberto. Seminarista. E aí ele começou essa experiência com a rua. Ele era noviço, se eu não me engano. Dos estigmatinos. Dos estigmatinos. E ele começou a experiência ali com os moradores de rua na Basílica do Carmo. Eu acho que é Praça Bento Quirino, se não me engano. Chama. Sim. E aí tinha um grupo... Começou sozinho. Sozinho. E aí tinha um grupo em Paulínia que se chamava CEL. E Paulínia sei lá, acho que deve ser uns 40 minutos de Campinas. E aí, se eu não me engano, é isso. O Fratello, o Rafael foram os que na época, na verdade, eram jovens desse grupo e tinham alguns outros desafios na época e na praça ali encontraram com o seminarista Roberto, viram aquela experiência e falaram, vamos lá, tem um seminarista que faz um trabalho legal lá na Praça do Carmo. Foram. Aí esse grupo, começou a crescer a toca de Assis ali. Que começaram a ter essa experiência já com o pobre, com a ferida. Eles adoravam no templo votivo, que até hoje está com as nossas irmãs, que a toca está até hoje lá. Então teve toda essa experiência dos inícios ali com um grupo de jovens que hoje quem nós temos é a irmã Andréias, né? Que é cofundadora nossa. Inclusive encontrei com ela no aniversário da toca, a gente estava junto comemorando. E ela é uma dessas meninas que estavam jovens,
primeiras consagradas, assim. E aí depois que a Toca teve essa experiência da fraternidade, a Toca de Assis foram pra Canção Nova, chamaram toda a atenção, eles usavam cobertor em cima do corpo. Aí surgiu o desejo da vida consagrada. Aí os primeiros foram Alegria Fratello e Rafael, Irmã Mariana, Irmã Andréas, e tem uma que é desistente, daí que eu não lembro o nome. Sim, sim. Realmente era sobrenatural, todo aquele início ali. Mas eu repito, é algo que acontece para que até hoje, tenha esse carisma. E é importante que as pessoas olhem que eu já escutei isso, né? Existe uma toca antes e depois do Padre Roberto. Eu já escutei muito isso, muito. Mas é importante dizer que a toca está viva. É importante dizer que, assim, em nenhum lugar, em nenhum carisma fundante, a presença do fundador tem que ser eterna. Não precisa. Não é necessário isso, não é uma obrigação para o carisma estar vivo. Ao mesmo tempo, não se descarta e não se despreza que dentro dele ainda hoje tem esse carisma, porque veio dele, não tem jeito. Dele. Ele vai morrer assim, né, com esse dos pobres e da adoração, não tem jeito. E que não existe um racha carismático em dizer assim, a toca de hoje usa um nome, mas não é a mesma toca. Muitos já falaram isso e eu já ouvi muito isso, né? Então, depois de ter passado todo esse tempo, qual que é hoje a realidade da toca? Né? É a mesma toca ou é só o mesmo hábito? Não é? É o mesmo carisma? E hoje, como se encontra hoje a realidade da toca? Para as pessoas que não conhecem um pouco do nosso histórico, até 2008 a gente teve a presença do fundador. Até 2008. 2008. Certo. A partir de um dia objetivo de 2008, ele se afastou. Certo. Por motivos pessoais dele. E a gente teve que continuar a obra. Porque, de fato, ele saiu mesmo assim. Não teve mais nenhum tipo de vínculo, assim. A gente não teve mais contato com ele durante um bom tempo. E aí, a gente, na verdade, se viu numa situação onde nós éramos mais de 100 casas, sem muita estrutura jurídica, administrativa, formativa, Guto. Então, assim, é claro que era uma outra toca. Porque, como eu disse, a gente era... Para você entrar para a Toca de Assis não tinha filtro. Tanto no lado das irmãs quanto no lado dos irmãos. Qualquer um que dissesse eu quero ser toqueiro, seja bem-vindo, vou te mandar lá. Ó. Dificilmente, assim... Olha, eu não tinha questão de deficiência física. Nada. Qualquer pessoa podia entrar. Então, nós éramos um grupo, de fato, muito grande. Se eu passasse uma peneira nesse grupo, infelizmente, Guto, com esse racha que teve, assim, com a ausência do fundador, a partir da ausência do fundador, muitas pessoas que provavelmente tinham vocação não resistiram e foram embora. Isso é uma dor que a gente carrega até hoje. Porque pessoas que a gente convivia, homens e mulheres queridos, que graças a Deus hoje muitos se casaram, seguiram a vida e está tudo certo, e vão ser santos também se buscarem a Deus, e muitos mantêm o carisma dentro de si, às vezes visitam as nossas casas, continuam amigos nossos. Eu tenho muitos amigos que não são mais da Toca de Assis e que têm um carinho assim, gente, assim, imenso, assim, trato como se fosse meu irmão e irmãs. Muitas pessoas feridas. Tive uma experiência mesmo agora lá em Vitória, uma menina chegou, uma ex-toqueira, e tendo um processo de cura na minha frente, assim, ó. Porque saiu no meio daquele bololô todo, e aí naquele momento, junto comigo ali, e eu acolhendo ela, e ela sendo curada assim na minha frente, chorando. Então, assim, foi um momento, porque as pessoas amavam muito a toca. Então foi um momento onde rachou as pessoas. Essa coisa, fundador, não fundador. Antes e depois da toca. E, na verdade, foi uma coisa que foi inevitável para a toca poder continuar subsistindo. Deus sabia que era permitido, que era preciso acontecer dessa forma. Não pode acontecer um processo. Sim. A toca sempre foi radical. Sim. Então, não duvido que Deus permitiu essa coisa por causa da sua própria radicalidade. E aí, muita gente foi embora. Foi assim, saiu que nem água. Sim. Olha,
foi aquela derrocada. Demais. E toda hora que você olhava, fulano saiu, ciclana saiu, não tá mais. Todo mundo... E aí ficou, mas ainda ficou um grupo forte. Eu me lembro que em 2008 eu fui convocado para o Conselho Geral do Instituto. O irmão Gabriel, na época, que também não está mais hoje, assumiu como ministro geral. E eu fui convocado, eu com 28 anos de idade, eu estava na toca há 8 anos, há 6 anos, 7 anos, sei lá. Aquela coisa, sabe aquele menino sem experiência de vida? Aí eu me vendo na frente de um Dom Bruno Gamberini, de um Dom Albano Cavalim, e tendo que lidar ali com coisas administrativas, porque daí, olha, vocês têm 100 casas. Aí masculina, tinha um grupo masculino. Aí separou, a irmã Maria dos Anjos, acho que ela já era ministra, já. Foi mais fácil nesse aspecto para elas. E a gente teve que aprender a lidar com um universo totalmente diferente do que a gente tinha vivido até ali. Então, para nós foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo um impulsionar imenso, Guto, para a gente poder fazer o nosso corre. Aí que a gente foi correr atrás de formação. Vamos ficar parado? O que está acontecendo? Por que a gente está sentindo isso? Eu não queria deixar a toca. Entendeu? E eu sentia impulso, e hoje eu entendo por quê. Hoje, estando responsável pelo Instituto, pelo ramo masculino hoje, eu falo, não, eu tinha que estar aqui. E para isso, em 2008, eu tive que procurar, me formar. E aí, realmente, vocacionalmente, a gente teve que fazer um caminho para trazer para os meninos que vinham, a gente observar realmente, esse menino tem condições de vida consagrada, a exigência é essa. E aí, em 2010, nós tivemos um grande capítulo, que na vida consagrada, toda a vida religiosa tem um capítulo geral. E o primeiro que teve foi junto com as irmãs, praticamente. Assim, foi separado, mas foi no mesmo espaço. Foi lindo aquele capítulo em 2010. E ali a gente foi vendo detalhes, coisas que a gente precisava organizar e finalizar a nossa regra de vida. Aí nós definimos o carisma. O nosso carisma é adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, e o nosso carisma é amor ao pobre sofredor de rua. Um carisma, a gente deu uma definição pautada em tudo aquilo que a gente aprendeu até ali, sem mudar, em hipótese alguma, pelo menos nós irmãos não queremos de forma alguma mudar isso. Só que a gente colocou de uma forma, Guto, nós somos, onde eu posso colocar o carisma como uma identidade. Então, porque antigamente a gente falava que nosso carisma era adorar e era aliviar o sofrimento do pobre. Isso. Hoje, nós definimos o carisma como adoração a Jesus e amor aos pobres. Porque eu posso dizer, eu, irmão Belém, eu sou adoração ao Santíssimo Sacramento e eu sou amor aos pobres. É uma identidade e não tem como negar isso. Olha o que eu estou contando a minha história. Desde antes de conhecer a toca, isso já é o que eu sou. Então a gente pôde crescer muito como instituto de vida consagrada, como definição de carisma, como autoconhecimento. Porque daí a gente conseguiu ter uma experiência com a nossa própria pobreza, entendeu? Porque a gente via a pobreza do Santíssimo, a gente via a pobreza do pobre, mas é a minha pobreza. Porque nós somos limitados. E infelizmente, a gente, durante esse tempo dos inícios, que é lindo, mas a gente tinha uma visão muito, muito fechada assim, do que é ser santo. Então a gente teve que se abrir. Para eu poder cuidar do pobre, poxa gente, isso é um trabalho que os assistentes sociais às vezes capengam para fazer na luta. E aí você ali como religioso, a gente não podia deixar esse lado humano nosso. A gente tinha que se conhecer, se perceber. E foi um desafio, como você pode imaginar, muito grande. O autoconhecimento não é fácil. E aí, nós, claro, e também não é fácil e nem todo mundo quer viver. Então, hoje, os irmãos da toca, que estão na toca, eles são homens que são falhos, que são fracos, mas que aprenderam muito com isso tudo. Que foram 14 anos do afastamento do fundador até aqui. E foram 14 anos de crescimento. Muitos bispos chegam na gente, eu estava falando para você ali antes, né? E se admiram. E veem veracidade no nosso carisma hoje exatamente porque viram o que a gente passou. Os desafios que a gente teve que passar com o corte do jeito que foi. Sim. Então, assim, por isso que para mim é importante estar aqui falando com você. Porque hoje já está assim, já tem um caminho percorrido, mas o primeiro ano ali, com a saída do Padre Roberto, era uma explosão de possibilidades, não é?
colocaram para fora, ele saiu. Aconteceu algo, não aconteceu. E ficou aquela coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo. O padre para Israel, e os irmãos aqui, e aquela coisa toda, e sai uma enxurrada de religioso e religiosa, assim, que era impressionante. Fecha a casa, fecha a casa, fecha a casa, fecha a casa. Eu não sei onde é que colocaram tanto altar e tanto sacrário. E tanto morador de rua, né? E tanto morador de rua, porque era realmente as casas cheias e tudo. Então, os 2 primeiros anos ali, claro, vamos colocar aí, deve ter sido assim... Foi terrível. Uma coisa muito difícil de se administrar. Foi, principalmente porque a gente não tinha estrutura emocional para aquilo. Então foram os piores momentos da nossa vida, institucionalmente falando. Uhum. Porque a questão, Guto, é que envolve, como eu falei, a vida da gente. Então, causou muito desamparo. A gente não sabia para onde ir. Porque até então a gente tinha aquele nortezinho, né? Aquele falar ali, tá falado. Tá, não, e é o que eu ia dizer. Porque, querendo ou não, em todos os toqueiros, depois desse acontecimento, o amor ao padre... Era um negócio. Não, era algo realmente fortíssimo. Uhum. Então, ver tudo aquilo, ouvir, vivenciar, não era fácil pensar assim, mas rapaz, realmente o padre não está mais entre nós. Foi difícil. Não está, porque era um amor com o fundador, e eu não gosto nem de dizer era, mas não tem como não ser grato a alguém que começou isso na igreja. Não tem. Né? Então, assim, olhar para um lado, olhar para o outro e disse, e agora? Né? O que no início ali o senhor pode falar que tenha sido o mais difícil? Foi muita coisa difícil, né? Mas eu acho que o mais desafiador realmente foi a questão da gente ter que lidar com tudo isso sem ter controle emocional. Certo. Que foi o que aconteceu. As pessoas sem controle emocional, aquelas cidades foram embora. Muitas pessoas estavam assim, apegadas à figura dele, provavelmente foram embora por causa disso. Outras, a grande maioria, na verdade, por mais, como você falou, tinha essa comoção pela figura dele. Só que muita gente não estava ali por causa dele. Não, é verdade, Guto. Eu fui conhecer ele depois que eu entrei. Isso. No retiro ali que eu vi, tem... Porque depois, dentro da toca, eu fiquei sabendo que ele pregava na Canção Nova. Eu não tinha acesso à Canção Nova, por exemplo. Então, muitos vieram realmente e tiveram uma experiência vocacional, de fato, muito bonita. Sim. Mas no decorrer da caminhada, foi se construindo, diante da imagem dele, um pouco dessa comoção toda, se eu puder usar essa palavra. E aí, quando caiu todo mundo junto. Eu lembro de eu ficar à noite olhando pro teto, falando, e agora, o que vai ser da minha vida? Porque eu pensava, não vai rolar, não vai acabar. Entendeu? No mínimo que eu posso esperar isso. Mas daí, surpreendentemente, a igreja veio muito em auxílio. Dom Bruno, saudoso Dom Bruno, que ele faleceu, ele abraçou, entendeu? A causa, assim. É emocionante pensar, até hoje, Dom Gilberto, Dom Bruno, que foram os primeiros bispos da Toca de Assis, depois vieram já outros, né? Mas eu acho que o mais difícil foi isso, perder, assimilar que essa figura não era tudo aquilo que a gente via. E ninguém é tudo aquilo que a gente via. Uhum. Não é porque ele, ou por causa de uma coisa que ele fez somente. Não. Muito pelo contrário, não é essa a questão. A questão não está no que ele fez ou deixou de fazer, se afastou ou não se afastou. Não, a questão não está nisso. A questão é que a gente não pode olhar para ninguém com perspectiva mais do que a pessoa de fato é. E todo ser humano é limitado. E então, assim, eu acho que um erro nosso, um erro do toqueiro, da toqueira, foi enxergar além. Enxergar além no sentido assim, de ver mais do que era. E aí o que acontece? Sabe quando você idolatra o pai? E depois, não estou dizendo que é isso, né, gente? Não é o caso dele, mas fazendo uma analogia. E você descobre, não é isso. E você descobre que o pai é alcoólatra. E aí aquele pai super-herói, daqui a pouco você fala, ele é humano, ele tem um vício. Não estou falando que é isso, no caso dele. É um exemplo. Um exemplo. Para você entender, porque de repente você consegue entender o que a gente sentiu. Porque todo mundo ficou tão preocupado, Guto, no que aconteceu com ele, que ninguém se perguntou, e os filhos, e os toqueiros? Como é que eles estão se sentindo? E os pobres das casas? E os pobres? E os leigos?
Então, as pessoas elas ficavam sempre muito na comoção do fato, da fofoca da coisa, né? Se for falar uma coisa, o que acontece? Que as pessoas nos paravam na rua e queriam saber. Claro. E se você não falava, poxa, eu ajudo vocês. Eu dou, como é que é? Eu faço doação para vocês. E eu não posso saber o que está acontecendo com a toca? Era isso mesmo. E aí você ficava ali naquela eu sou benfeitor e vocês não vão dizer o que está acontecendo? E não é assim que a coisa acontece, né? Se você ajuda, você tem que ajudar. Você está ajudando porque você quer ajudar. Então não é porque tudo que acontece agora dentro da nossa família religiosa tem que vir para fora, assim, de uma forma. Então, o desafio foi esse, porque daí a gente se via num momento muito fragilizado, porque aquela figura tão querida não estava mais no meio, e ainda todo mundo em cima. Todo mundo em cima. E por que vocês não tomaram a canção nova? E por que fulano? Por que saiu tanta gente? Mas aí as pessoas, e na minha opinião, as pessoas que digam a toca não é mais a mesma toca, são pessoas que não constroem com a gente, não adianta. Porque quem aproxima um pouquinho que for, vê o carisma, claro que vê. Porque se você entra na nossa casa, o Santíssimo vai estar lá. Mesmo que nas casas que não tem acolhimento, nós vamos estar, de alguma forma, fazendo. Agora, por exemplo, os irmãos estão. Eles, o Cordeiro, que é o guardião aqui da casa de São Paulo, não, mano. Hoje, daqui a pouco, nós vamos sair para entregar cobertor, porque hoje vai ser a noite mais fria de São Paulo. Sempre com essa preocupação. Então, assim, claro que o nosso contato com. Sem exaltação carismática, gente, mas é porque realmente a toca, ela tá aí. Só que o fato da gente não ter permitido que qualquer um entre, e isso com certeza limita a vocação, a ponto de ter pessoas que tinham problema de cabeça dentro da toca, a gente teve que tirar para medicar a pessoa. Então era tudo muito bonito, e até as loucuras, a gente tá conversando, é muito bonito, mas só que chega uma hora que na vida consagrada não bate, é muita inconsequência. E aí você fala, poxa, isso não dá certo, isso vai queimar. Então, assim, é claro que você vê hoje a gente mais ordenado, a gente impondo limites, não tem mais aquele brilho dos inícios, aonde, como eu falava aqui, eu mesmo deitava no chão e dormia. A gente dorme no chão ainda, na verdade, não tem essa, não é questão, não é de não dormir. Dorme no chão ainda? Dorme no chão, porque a gente, assim, da nossa parte masculina... Mas esteira? Bota um cobertorzinho assim, ó. Ainda dos toqueiros dormem no chão? Pelo menos no ramo masculino, não sei se é legal a gente falar isso. Não, mas, gente, mas é. Mas não, tem, porque é uma sese que a gente continua oferecendo. Aí, então, se tem algum problema de coluna, essa coisa, bota um colchão. Sim. Uma cama. Pode botar uma cama, não é uma coisa... isso não é regra de vida. Entendi. Mas a maioria dos irmãos tem essa experiência, né? A gente dorme no chão. Mas não é isso que de alguma forma, diz, claro. Olha, nossa, a toca é a mesma. Mas eu quero dizer que nós ainda somos adoradores. Nós ainda estamos com os pobres moradores de rua, Guto. A gente... por isso que eu falei para você que eu queria muito ter esse momento com você. Acho que para mim ia ser muito especial ter esse momento com você. Porque eu acho que faltou essa voz pro filho da pobreza. É verdade. Entendeu? A nossa cara humanizada sempre foi só o fundador. E não permitiram que a gente estivesse aqui falando, olha aqui, nós somos humanos, gente. A gente tá aqui, a gente sofreu tudo isso, viu? E a gente tá vivo. E aí é bonito porque vocação é vocação, né? Então, como eu tive a minha experiência vocacional, e isso antes da toca, e tem pessoas que vêm à toca e se encontram, as vocações continuam vindo. Isso que é o mais bonito. Então, pessoas que olham, na verdade, quando o jovem ele consegue olhar o irmão, ele vê aquilo humanizado, ele fala, eu quero ser assim. Sim. Então ele se inspira naquela vida consagrada, e mesmo que seja um irmão pecador, que todos nós somos pecadores, muito pecadores, não adianta, todo mundo é pecador, mas mesmo assim ele consegue ver luz. Então, eu acho que o mais bacana de eu poder estar aqui conversando com você é isso, é mostrar que a toca está viva, sim. E pelo jeito não vai acabar tão cedo. Não vai. Pelo menos enquanto nós estivermos vivendo, vivenciando e entregando este carisma, é uma necessidade da igreja ainda hoje adorar em reparação, porque o Santíssimo Sacramento ele continua sendo ultrajado. Então, vira e mexe, a gente ouve notícias de sacrários arrombados. E aí tem toda aquela coisa, né? Pessoas que comungam de forma sacrílega, sem noção nenhuma, em pecado mortal. Pessoas que recebem o Santíssimo Sacramento, comungam e limpam a mão e as partículas caem, e o corpo de Deus está ali. Então, o nosso papel na igreja, Guto, é adorar em reparação por aqueles que não adoram, por aqueles que não amam, por aqueles que não creem, e pela ignorância, às vezes, do povo que maltrata Cristo sem saber. E vai dizer que hoje a rua não é uma demanda, né?
absolutamente diferente dos inícios. Isso. Porque antigamente a gente trabalhava lá, desculpa a expressão, com os cachaceiros, com os alcoólatras que bebiam. Não, hoje é o drama do crack, e aí você se vê, os irmãos aqui de São Paulo se veem no meio de uma praça, com aquele, é como se fossem mortos-vivos, né? Aquela coisa sem noção nenhuma de espaço ou tempo, morrendo ali, e a gente tem que estar ali no meio. E vai dizer que isso não é uma necessidade. Porque hoje se fala de acabar com o crack, ou então alguma coisa assim, eu não sei, às vezes a prefeitura aí tem as suas ideias, mas só que a gente faz um trabalho de diminuição, né? De diminuição desse dano. Tem um irmão nosso que levou chupeta para os irmãos. Porque daí se ele ficasse chupando a chupeta, ele salivava, porque eles esquecem de salivar por causa do crack. E dá uma água, a gente dá um chá ali, parece, que coisa mais parece, tá enxugando gelo aí. Não, mas na verdade isso daqui de repente faz com que ele viva até amanhã, e amanhã ele pode ser que ele tente ir embora, e aí deu mais uma chance. Então, assim, claro que é uma necessidade do nosso carisma hoje, de estar na rua, de estar fazendo. E aí eu, por minha parte hoje, inclusive estou aqui por causa disso, faço a minha parte também como ministro hoje de querer humanizar essa cara da Toca de Assis. Ainda chama ministro geral? Ministro geral. Que no caso sempre foi o padre Roberto, na saída dele vieram outros. Irmão Gabriel, depois o irmão... Depois veio irmão Paulo. Irmão Rariel. Irmão Rariel e agora o senhor. E agora sou eu. Então, hoje, como moderação geral da Toca, é o senhor que é responsável. E eu e mais um conselho de 5 irmãos. Mais um conselho. Não, mas a pessoa em Sou si é o ministro geral. E o senhor imaginou, quando entrou na Toca, de pegar uma molezinha dessa um dia? É muito mole. Olha, rapaz. Na verdade, assim, eu acho que quando eu entrei na Toca, diante do que eu vi, assim, da figura do fundador e dos primeiros irmãos, eu ficava assim, se me permitirem consagrar, já vai ser uma graça muito grande. Muito grande. Só que daí, mas eu acho que Deus foi me preparando em alguns aspectos, porque no tempo que eu... Não tem problema, vai lá, vamos continuar. Que deve ser o irmão. Consegue abrir aqui do lado, Sérgio? Não, por aqui não tem acesso, né? O portão não. Pode vir, Sérgio, pode passar aqui, não tem problema. Não precisa nem cortar. Chegou, pode vir, Sérgio, fica tranquilo. Sim, nunca imagino. É o irmão? É o irmão da Toca lá, a carinha dele ali, ó. Vai lá. É bom que ele veio trazer o livro. O Sérgio vai abrir pro irmão. E o livro chegou na hora. Tá, vamos continuando aqui. Não para não corta não. E aí, se fosse consagrado, já era já era muita coisa, mas eu senti que Deus de alguma forma foi preparando, porque eu acho que mesmo sendo errado, eu postulante, sendo guardião, Deus preparou, e eu fiquei anos no conselho antes de ser ministro, né? Sim. E teve uma experiência de vida também muito dolorida que eu passei nos últimos anos. Por quê? Porque... Pode falar, não tem problema. E aí, porque nos últimos 5 anos... Pode passar aqui, não tem problema nenhum. Oi, irmão João. O irmão chegou aqui, tudo bem? Não tá parando, irmão, tá gravando, você tá aí ao vivo. Vai, vamos entrar ali, pode entrar, fica à vontade. Estamos gravando aqui. Podcast é assim, é bom não parar porque... Pronto, chegou aqui. Pode passar aí, fica à vontade, Sérgio. Sim, uma experiência... Porque, você lembra quando eu falei no começo que eu tive uma irmã que teve uma experiência neurodegenerativa. E aí, isso foi agora? Isso foi... A primeira irmã morreu em 2010, mas não foi eu que cuidei, foi a minha segunda irmã. E essa que teve agora que começou a ter sinais e começou a ficar ruim, é uma questão psiquiátrica. Ela foi em há 6 anos atrás. Perdi agora... Sim. Sei lá, 2018. É isso, 2018. Eu fiquei um tempo cuidando dela. Então eu tive que me ausentar do Conselho Geral na época. Então eu fiquei 8 meses direto cuidando dela, e era uma questão bem complicada na cabeça dela. Ela gritava a noite inteira, e minha mãe já bem idosa também. E aí ficava eu e meu irmão, minha cunhada, cuidando. Então eu fiquei, acho que 8 meses cuidando dessa minha irmã, direto como cuidador. Isso fez mal para mim, claro, né? Porque você ficar como cuidador o tempo todo faz muito mal. E aí o Instituto me ajudou na época. O irmão Rariel me trouxe, falou, não, você vai ficar 15 dias na Toca, 15 dias lá. E fiquei assim mais ou menos 4 anos. E aí no ano passado, a minha experiência interessante como ministro é que quando eu fui para o capítulo geral, eu não imaginava sair como ministro. Eu entrei como membro ali, que não era nada, que eu estava só lá em Taubaté. E aí me elegeram como ministro-geral, no capítulo de 2019. E aí eu fiquei durante mais um ano ainda, dividindo a minha vida como ministro, cuidando da minha mãe e da minha irmã. E aí, ano passado, no dia 19 de abril, minha irmã veio a falecer.
E agora, menos de um mês atrás, a minha mãe veio a falecer. Eita! Foi. Então eu acho que, na verdade, se eu for ver, eu acho que tem um misto de experiências que eu vivi. Desde a morte do meu pai, a toca ela foi entrando e se misturando na minha vida, aí veio a questão do Roberto Letieri. Então as coisas foram entrando e saindo da minha vida de uma forma que eu sinto que, Guto, tudo isso, até mesmo agora a questão da morte da minha mãe, tudo isso me preparou para eu ser o ministro que eu sou hoje, um pouco mais humanizado. Né? Alguns irmãos às vezes têm algum problema com a família, aquela capacidade de ter aquela docilidade, falar, meu querido, vai lá, fica um tempo, cuida. Então, assim, muita coisa que eu consigo fazer hoje como ministro, não tanto pela minha formação, mas por esse movimento de sofrimento, dor e alegria que eu fui vivendo nesse tempo todo na toca. Porque eu acho que não tem como dividir essas duas coisas. Sim. E foi maravilhoso, Guto. Porque as alegrias, como a gente partilhou aqui, são inúmeras. Não tem como agradecer a Deus toda a experiência que Ele permitiu eu viver no meu decorrer de história de vida na Toca de Assis. E as dores também vieram junto. Sim. Quando eu perdi meu pai foi bem difícil. Aí eu tive que voltar para a Toca, ainda aspirante, sem saber o que estava acontecendo direito. Mas eu queria muito, né? Daí eu voltei. E aí depois teve esse movimento com as minhas irmãs, essa doença, que foi uma doença terrível, que eu não... Deus me livre, assim, com as pessoas dessa doença. Muito sofrimento para a família. E tudo isso, de alguma forma, misturado com essa alegria sempre da toca. Né? Porque a toca tem muito essa coisa da alegria, da espontaneidade. Entendeu? Então, assim, eu não sei. Eu acho que quando eu penso em vocação, eu penso uma graça muito grande o tempo todo. Que nem o irmãozinho que falou graça, é graça. É muita graça. É muita graça. Pronto. Mas o que é a toca? Não, é muita graça. É graça. Olha, aqui é só graça. Eu não sabia. No mínimo era um orelhão. Porque a toca tinha muito disso, de botar um orelhão dentro das casas da toca. Tinha isso aí. Qualquer eu não sei como é que lá conseguiam. Mas a gente conseguia. Porque a rua ela ia até nesse sentido, ela entrava tanto a rua que ela vinha até o orelhão. Você chegava, só faltava o bar, cara. Você chegava numa casa, não era na porta da casa. Não, era dentro do pátio da casa. Dentro da casa da toca tinha orelhão. Em Vinhedo mesmo tinha um orelhão. Né? E tocava o orelhão e o pessoal, como que conseguiu botar? Tinha orelhão, cansava aí. Natal orelhão, era orelhão. O telefone das casas da toca, a mãe era orelhão. E era muito da hora. Para não pagar a conta, né, filha? Para não pagar a conta. Mas é. E era o dia inteiro, meu telefone para você, ia lá no orelhão e atendia. Era maravilhoso, muito, muito interessante. Agora, que história bonita também a do senhor e como o carisma para o senhor também foi um amparo, né? Sempre, né? Uma base, um alicerce. E é bonito de ver. Agora, vamos fazer um resumo. Existe ainda um grupo de pessoas que viveu no tempo do início da toca e talvez pessoas que não sejam daquela época, mas que conheceram a toca e não conhecem, que não conseguem palpar a realidade. Ainda muitos esperam, não, o padre um dia volta. Um dia eles entre aspas, se reconciliam, talvez um dia aceitem ele de volta, e fica aquela expectativa, né? Aquela coisa, vai ser tão bonito quando o padre um dia voltar, e aquela coisa toda. Então, qual a realidade atual, né? Do padre Roberto em si, que hoje é Roberto Letieri, né? Houve uma redução para o estado laical, a palavra certa é essa, não é isso? Eu acho que não é essa... Não é essa nomenclatura, não é possível isso, né? Não, tá. Mas eu acho que sim. Eu não sei. Mas qual é a realidade hoje atual dele com a toca? E se existe processo de caminho de volta? Não sei. Para todo mundo abertamente ficar sabendo. Isso é importante. Quando nós falamos, na verdade, isso depende muito mais do nosso bispo diocesano do que de nós. Isso. A primeira coisa é isso. Porque nós somos... A toca é um instituto de reconhecimento diocesano. É um instituto de vida consagrada religiosa de direito diocesano. Direito diocesano. Que hoje tem como... ainda Campinas. Responsável o bispo de Campinas. Ok. Dom João Inácio. Ok. Então, qualquer movimento relacionado ao fundador, com certeza, está mais ligado a ele do que a toca. Okay. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que não existe ranço ou impossibilidade de comunicação entre nós. Estou falando assim, toqueiros e Roberto Letieri. É que realmente se trilhou caminhos diferentes. Hoje ele trilha
um caminho lá no século XXI. Não sei exatamente quais são as funções e missões dele lá, mas ele trilhou este caminho. E nós estamos trilhando nosso caminho. Mas isso não significa que não possa haver uma amizade. Não existe incompatibilidade no sentido de conviver, de ver. Deus me livre. Porque, na verdade, não pode existir partido nenhum convívio com nenhuma pessoa. Qualquer pessoa a gente pode conviver. Sim. Né? Mas hoje se trilhou, foram 14 anos separados. Né? Então, se ainda existem pessoas que vislumbram esse tipo de coisa, eu acho que a vida já disse, né? Eu acho que se tivesse que ter tido qualquer tipo de movimento, já tinha acontecido. Isso. Então, mas a gente sempre está em oração por ele, sabe que ele está em oração por nós também. E eu acho que não é por falta de amizade, mas por realmente escolhas. Eu acho que a Toca teve a sua escolha, e com tudo isso que eu falei, e ele teve as escolhas dele, tanto que acho que também dependia muito dele, né? Um possível retorno. E é isso. Então a Toca não está brigada com o Roberto Lettieri? Não está não. Não tá. A última vez, ele de vez em quando faz algum contato, aparece numa casa, na Toca não. Nunca mais apareceu. Mas às vezes ele tá ali, mas o senhor se encontrou alguma vez? Assim, já teve às vezes, por exemplo, teve várias vezes em missa em Campinas que encontrou, daí cumprimenta. Tranquilamente e tal? Tranquilamente. Mas é um tranquilamente que eu tenho certeza que é a mesma coisa que ele fazia antes. Filhote, não sei o quê. A mesma coisa. Isso, a mesma coisa. Que tal, né? Não tem, assim, pode ter sido qualquer... Mas não tem como você... como é que eu posso dizer? Desprezar ou até mesmo não amar um homem como ele. Porque foi a partir de um sim dele que se abriu toda essa... Só que aí o bonito, Guto, que eu acho que é bonito, que Deus faz com a gente, é que é uma história. Isso. E Deus escreveu essa história junto com a gente, a partir do nosso movimento. Então, tudo... E a gente poder olhar para trás e acolher tudo que a gente viveu, do jeito que foi, até a ruptura com ele naquela época, tudo isso conta a história da Toca de Assis. Nenhuma congregação, o carisma tem que ser tudo igual e tem que ser a mesma história. A gente conversava antes, né, na questão, se você pega o dicionário teológico de vida consagrada, vai falar só lá daquela comunhão com os santos fundadores, e não necessariamente tem que ser assim como era lá na Idade Medieval ou há centenas de anos atrás ou qualquer coisa parecida. Não, hoje a realidade é essa. A gente está vendo os seres humanos do jeito que eles são. Sim. E o bonito é a gente poder viver o evangelho e amar esses seres humanos que se entrelaçam nesse decorrer de história todo, como o evangelho de ontem falava, e tem que amai-vos uns aos outros. Esse é o meu mandamento, eu vos deixei um mandamento, amai-vos. Mas só que amor, ele tem... Não é, às vezes, a ideia que o mundo tem de amor, né? Ou de afeto. Sim. Né? Eu acho que existe o sentido de amor profundo. E a nossa história, ela tem muito amor, Guto. A Toca é muito amor. Eu acho que só o fato, o carisma em si, ele deixa isso muito claro. É amor ao pobre, é amor ao Santíssimo Sacramento. Então, como é que a gente não ia amar um fundador? E hoje, e eu digo uma coisa... Mas amar, né? Não, é o que eu ia dizer. E hoje, a maior expressão de amor que se pode dar a ele é estar como está. Na minha opinião, é estar como está. Ter tido o caminho de vocês terem conseguido permanecer vivo, o carisma que ele fundou. Isso, para mim, é o maior ato de amor, porque eu acompanhei todo o processo e sei que não foi fácil, né? Até de dívidas que vocês tiveram que pagar. Eu sei de conta de água de milhões. Eu estou dizendo que eu tenho MBA em Toca, né? Você sabe. Então, assim, não que isso tenha sido culpa dele, eu não estou falando. Mas para permanecer vivo, juridicamente, carismaticamente falando, tiveram irmãos que deram ali, estão dando até hoje a vida, e sofreram, e choraram, e apanharam, e foram mal entendidos muitas vezes, né? E esse, para mim, é o maior ato de amor que se pode dar ao Roberto Lettieri, a ele. E depois, o maior ato de amor é estar como está. Amar, rezar, ele trilhando o caminho dele, a Toca trilhando o caminho da Toca. E é isso.
Porque se constrói um caminho de nostalgia. Se ele voltar... Não, isso não. Lá, ele não deixa de ser o fundador, como vocês não deixaram de ser a Toca. Guto, tem uma pessoa muito especial que ela falou um negócio pra mim. Irmão Belém, a melhor forma de você honrar pai e mãe é você sendo o melhor que você é. Uhum. Se você for o melhor que você é, tudo aquilo que eles te ensinaram vai ser transmitido através da sua pessoa. Então, eu não tenho dúvida que isso se pode se equiparar também a superiores, a fundadores. Então, é aquilo que eu falei, o amor mesmo, ninguém vai poder dizer que a gente não está vivendo por ele. E isso independe muitas vezes de eu ficar ligado afetiva ou comunitariamente com ele. Isso não tem nada. Porque aquilo assim que ele, como um pai fundador, lançou no nosso meio, hoje nós vivemos isso maravilhosamente, com a nossa vida. Olha aqui o hábito que eu estou vivendo. É o mesmo até hoje. É o mesmo, 2 cores, ó. A cruz é o mesmo. A cruz. Olha, eu cortando meu cabelo desse jeito, meu Deus do céu. Então, assim, vai dizer que nós não amamos ele? Mas a melhor forma de demonstrar esse amor, como eu estou falando, é a gente poder viver esse carisma. Isso. Só que na nossa história teve esses percalços. E esses desafios, esse vai e volta. E aí, se as pessoas conseguirem ver a gente como um todo, olhar a nossa história como um todo, elas vão ver que não teve antes e depois da Toca. Vai ter um antes e depois da Toca, depois da volta de Cristo. Isso. Aí vai ter um antes e depois. Aí a parousia veio, Jesus voltou. Outra Toca agora, né? Vamos lá, vida eterna. Mas até lá, ninguém vai poder dizer que é outra Toca, é a mesma Toca. Sim. É o mesmo menino aqui que entrou com 21 anos, molecão lá, cheio de sonhos, e dormindo no chão, e beijando ferida, e tirando o chinelo no dia da consagração feliz, agora sou missionário, sem entender direito as coisas, que está aqui agora falando isso. Olha, não, hoje eu sou um ministro, hoje eu tenho que pagar conta, hoje eu dou formação, hoje eu atendo fulano, hoje eu tenho que sentar para falar num podcast. Então você entende que é a mesma Toca. Só que daí tem pessoas que gostam de rotular, né? Mas daí já é mais um problema das pessoas do que da Toca. O que, na verdade, falar tudo isso aqui é meio que... Ó, gente, se vocês estão com preocupação com a gente, não se preocupa com isso. A Toca tá viva. Isso. E tá viva e tá feliz. E tá amando o fundador. Do jeito que Deus permite que hoje nós façamos isso. E isso é maravilhoso, Guto. Mas isso é uma coisa que dentro, institucional, está bem mais esclarecido. Ainda tem corintiano na Toca? Tá falando com um. Não, mas... Ai, Guto. Porque o negócio do Corinthians... Não, e quando o senhor falou a volta de Cristo, até a volta de Cristo, eu lembrei que na Toca Cristo já voltou. Porque na época o irmão Fratello, que era uma figura, ele passou em frente à Igreja Universal. Tem essa. E o pessoal tava rezando assim: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, nós esperamos a tua volta, Maranata, vem, Senhor. E quando ele passou, ele voltou, e ele com esse hábito aqui, né, e tudo, né, um hábito de freio, dentro da Igreja Universal. Quando o pastor gritou, vem, Senhor Jesus, ele entrou na Igreja Universal e disse: voltei, meus filhos! Era muito louco, né, irmão? Na igreja evangélica. Todo mundo saiu correndo! Pelo amor de Deus, voltou Jesus! Venham! E ele saía abraçando o povo. E o povo todos correndo de Jesus que tinha voltado. Porque o cara barbudo, vestido de São Francisco. De saco. E entrou lá: voltei, meus filhos, voltei. Todo mundo saiu correndo de Jesus. Essa é uma das coisas, né? Vocês não entravam dentro da igreja também evangélica e falavam: pra missa! Ou então pedir pra rezar o terço. Eles eram desses. Né? Que figura, irmão. Muito inícios, né? Cara? Muito. É legal. Isso aí. Nossa crônica, a gente tem história pra contar. Não, se fosse fazer um podcast só com história de Toca, vou contar uma última aqui. Tinha um postulante na época que foi numa via sacra, encenada, né? Tinha muito disso. E encenar a via sacra na Semana Santa e tal. E era na quinta para sexta-feira santa, eu acho, não sei se era sábado do silêncio, não sei se tinha uma via sacra. De madrugada, 4h30 da manhã, 5 horas ia ser a encenação. Todo mundo bonito lá e tudo, tinha o Jesus, tinha tudo. Tocarte. Era tocarte, era lindo demais. O irmão Fratello estava nessa época também. E aí pronto. Só sei que chegou a hora de Jesus e Pilatos, né, lá em cima.
E na época tinha um rapaz que era apostolando de segundo ano, que a voz dele era assim. Esqueci o nome dele, rapaz. Muita gente boa demais. Jussivaldo. O Josimar. Mão Clemente. Não, eu acho que não. Era Clemente, não? Eu não sei se ele consagrou, não. Ele não consagrou, não. Ficou P2. Mas deixa aí. Aí lá vai, né? Mas ele tava de madrugada. A gente era adoração o dia inteiro, reza o dia inteiro. Tinha ensaio, cansado, e lá. Aí lá vem Jesus diante de Pilatos. Não sei o que. Pronto, aí Pilatos, mande flagelar. Aí lá vai Jesus, volta todo ensanguentado, flagelado, não sei o quê. Quando chega Jesus com o soldado, o menino lá apostolando de segundo ano esqueceu a fala. Que no caso dele era o soldado. E ele nordestino. Ai, que graça. Aí ele esqueceu a fala e disse... Jesus já tinha voltado da flagelação. Um silêncio, uma piedade de todo mundo. Você sabe, né? Todo mundo rezando, né? Com aquela via sacra. E aí, seu Pilatos? Ele esqueceu a fala e fez. E aí, seu Pilatos? Aí o Pilatos também esqueceu o que ia fazer. Bagunçou tudo. Não, na verdade, ele era o Pilatos. E o soldado perguntou a ele. E aí, seu Pilatos? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Faz o seguinte. Nordestino, né? Faz o seguinte. Manda flagelar novamente. Aí o soldado pegou Jesus outra pisa. Coitado de Jesus. Esse Cristo, hein? Não, ele mudou a Sagrada Escritura. Porra. E aí, seu Pilatos? Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Faz o seguinte, manda flagelar novamente. Mas isso era maravilhoso. Mas depois ali acabou a peça, não tinha mais quem. Porque o cara mandou flagelar Jesus 2 vezes, rapaz. O cara mudou a Sagrada Escritura. Todo mundo conhece a história, acabou tudo. Mas era isso. Mas, pessoal, que coisa linda. A toca está viva, muito viva. E muito me alegra, né? Eu quero dizer que eu estou totalmente à disposição. É um carisma que eu amo profundamente. Eu aprendi a adorar Jesus na toca. Eu aprendi a amar os pobres na toca. Eu dei 2 anos e meio da minha vida, né, amor? Ali para a toca, assim, incondicionalmente. Foram os 2 anos e meio, assim, de missão que só Deus sabe como foi. E muito me alegra isso, né? Então, estou à disposição e eu quero dizer que você que aí deseja viver num carisma de amor aos pobres, de amor ao Santíssimo Sacramento, procure a Toca de Assis. Está aqui. O mesmo hábito, a mesma cruz, o mesmo carisma, a mesma vivência. Como que é hoje? Se diminuiu as 3 horas por dia? É uma curiosidade que as pessoas têm também. Porque isso era muito forte. Passe o Domini, como que é hoje? Isso. A gente hoje adora individualmente 1 hora. Certo. E comunitária? Em silêncio, e 1 hora em comunitária. Que é ainda às vésperas. Que é a Sublime Hora Fraterna, a Sublime que Hora, chama, isso. Que é a oração das vésperas. Que já se chamava assim, a Sublime Hora. Era a Sublime Hora. Sempre chamou assim, mas é o horário das vésperas, né? Isso, que é 4 ou 5 horas da tarde. E a Passio Domini? A Vigília Eucarística hoje, que a gente chama, porque foi bem mais litúrgico essa nomenclatura, né? Porque na verdade a toca ela vive toda semana um pequeno tríduo pascal. Uhum. Então a quinta e sexta-feira ela tem esse aspecto bem carismático, bem eucarístico, e a igreja todo ano ela faz a vigília eucarística na Semana Santa, na quinta para sexta-feira. Então a gente faz a vigília eucarística nossa, que é às 9 horas. Obrigatoriamente, se a gente pudesse dizer, é 1 hora. Aí tem outros irmãos que ficam até meia-noite, naturalmente, mas não é obrigatório. E na sexta? Também, da mesma coisa. Aí a hora obrigatória é das 2 às 15. Ah, entendi. Mas aí se prostra no final. Carisma da mesma forma, só que eu falo para você, um pouco mais olhando para os fracos, com os pobres que estão aqui dentro, né? Sim, verdade. Então... Mas adorar Jesus numa capela da Toca, até hoje eu nunca vi igual. Eu vou até voltar. Ô, meu querido. Lá. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos marcar um dia para ir lá. Aquele cheirinho da toca, né? Fica meio que incenso, né? Destes momentos. Olha, se você botar o repertório agora da toca todinho aqui, nós cantamos todos. Todas. Dos primeiros e até os que não gravou.
Até as que não você gravou. lembrou músicas do primeiro CD que não era gravado. Né? Não, da Irmã Inês. Da Irmã Inês. Nós sabemos cantar música da Irmã Inês, músicas belíssimas e tudo. Para mim, foi um presente estar aqui com o senhor hoje. Um presente enorme. Nós vamos nos ver mais, vamos marcar para ir lá em Vinhedo. Com certeza. E a gente rezar e estar junto. E conte comigo de coração. Obrigado, e se eu não perguntei alguma coisa que era para ter perguntado, fica à vontade aí para falar. Não, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu acho. Hoje, sim, se as pessoas quiserem seguir, ajudar a Toca de Assis, né? Isso. As pessoas podem entrar em contato com a gente, porque a gente tem um Instagram nosso, @tocadeassis, .irmãos, certo. Que é o nosso Instagram. Então procura a Toca, ajuda a Toca. Vocês têm feito um trabalho interessante nas redes sociais. Tem. Eu tenho investido também, botado a minha cara, brincado um pouco com isso, porque eu acho que é aquilo que eu tenho falado, né? A gente tem que humanizar a Toca de novo, né? Uhum. Porque as pessoas têm que ver que tem gente que As tá pessoas ainda doam para Toca? Muito, sim. Duas coisas que nunca parou, mesmo na época de crise: doações e vocações. Olha aí. Hoje, por ano, entram quantos, mais ou menos? Esse ano... Eu não quero falar de quantidade em si, mas quantos no sentido de quantidade, mas não para comparar o que era antes. Isso, não. Ano passado, eu acho que se entrou no total de vocações, foram umas 8 vocações que entraram. Mas... E esse ano também, eu acho que se contar os que vão entrar em agosto, vai dar uns 8. Né, vai dar uns 8 também, né? Geralmente a base é essa. Que bom. Que é geralmente o que se a gente faz uma conta no passado, por exemplo, da minha turma, eram 300. Daqueles 300 do meu vocacional, ficaram 70. Desses 70, nós somos 3. Olha aí. Então, de alguma forma, se a gente for fazer o filtro assim, do jeito que as coisas são realmente, sem aquele estardalhaço todo... O Lourenço ainda está na Toca? Claro que tá. Foi nosso guardião, né? Fala dele para nós. Fala de nós para ele lá. Vou falar. Foi o nosso guardião. Lourenço, né? Sim. Tá com o cabelo mais branco do que já tinha na época, já tinha uns cabelos brancos. Ele fala, né? Sim. Né? Ele fala que... Conheceu o irmão Agraciato? Irmão Agraciato, e hoje o irmão... É Pio o nome dele? Irmão Pio. Que era o irmão... Janelson. Não. É o Pio. O Pio não era o irmão... Que era o irmão... O grandão? o Ágape, isso. O Pio, Tá ainda? Tá lá em Londrina, com certeza. Pronto. Não, esses aí são um pulso firme nosso. Que Maria. O que era o Petrus. Petrus. Que era o... Como era o nome Fabrício. dele? Fabrício. Tá ainda também? É meu custódio geral. Ah, é? Nossa, aquele dali, desde quando era postulante, que... Nossa, uma postura, né? Nossa, querido. Nossa senhora, ele... vamos rever esse povo. Depois, quando tiver uma coisa assim, dessa turma, chame a gente vai, a gente toca as músicas da Toca. Quem sabe um dia um luau, né, amor? Eu acho que um luau para fazer uma retrospectiva e cantar as músicas da Toca, vamos marcar. Sabe? Vamos na consagração dos meninos, vou ver se consigo chamar vocês. Vamos lá, a gente vai lá. Não, a Toca, eu acho que tanto nós como o Erlon, né, e tudo, de lá de Fortaleza, querido. A gente tocou muita missa, muito encontro junto, o Erlon, tudo. Que bom. Presentão. Tem livro aqui? Tem livro. Só lançou esse livro aqui? Lancei, tá fechado. É o livro que ninguém compra. O pessoal doava e recebia, né? Eu fiquei sabendo dessa história. Rapaz, né? Você tá sabendo. Ele tá por dentro também dos momentos atual aqui. Que bom. Ainda é assim o esquema? Do pessoal que quiser? Não, quem quiser comprar o livro tem na Loyola. Mas ainda o hot site, aquela página tá ativa aquela ainda. página ativa ainda, a pessoa faz uma doação e ganha o livro. Certo. Eu também vou entregar um livro para você. 40 dias troca com de o Padre livro. Pio. 40 dias com o Padre Pio. O que é que tem aqui? Para o pessoal rezar? Oracional e meditativo. São 40 dias que a pessoa... leva a conversão Pois é, eu tive uma experiência bonita com um milagre, e aí eu descrevo isso e mostro para a pessoa: se quer alcançar um milagre, faz esses 40 dias aqui que eu garanto que você vai alcançar o seu milagre. Pode ser que o seu milagre não seja o que Deus quer. Né? Pode ser que Deus queira outro milagre, mas que o milagre vai acontecer, vai. Que bom. Maristela, da Ângelos. Isso. Que bom. Conhece ela? Claro. Abraço, Maristela. Tenho certeza que ela vai estar vendo. E eu vou entregar o meu pro senhor. Sério? Um dom especial. Saiu antes de ontem. Poxa. A vida de um bispo mudou a minha história. Toda a trajetória que eu vivi com Dom Henrique. Tá aí. 120 páginas. Que coisa mais linda. O que eu vivi nos bastidores, aquilo que a gente viajou junto e aquela coisa toda e tal. E tem aí. Que emoção, Guto. Que coisa linda.
Tom Henrique. E obrigado também. 40 dias com o Padre Pio. Eu vou me comprometer em fazer esses 40 dias Por favor. de oração, de meditação. Você vai gostar e vai se surpreender. Padre Mas Pio... um toqueiro tá escrevendo isso daqui, aí você vai entender, no final você entende Tá bom, tudo. eu vou entender. Eu quero ver. Padre Pio, né? Padre Pio, até hoje tem um quadro, acho que grande lá em casa, do Padre Pio, e eu sou muito devoto do Padre Pio. E que bom. Ainda se reza súplica ardente aos Santos Anjos? Não reza. Nem uma vezinha no ano? Não, só quando é por algum motivo especial, daí reza. Mas era maravilhoso. Porque, na verdade, é uma porque oração... na sublime hora rezava, né? É uma oração que é da obra dos Santos Anjos. É dos cônegos regulares da Santa Cruz. Sim. Que é deles. Sim. E aí eles explicaram pra gente que essa não é uma oração que, pelas invocações todas que você viu que elas têm, que não era bom rezar todo dia. Eles orientaram. Entendi. É forte mesmo. A súplica ardente aos Santos Anjos não é brincadeira, não. Muito clamor ali, meu Deus do céu. Muito clamor. Mas que bom. Irmão Belém, muito obrigado. Agradeço. Desculpe aí qualquer coisa. Eu me senti em casa. Eu também. Eu me senti totalmente em casa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Pessoal, se você ainda não segue a Toca no Instagram, vai lá, segue, tá bom? Segue a Toca. Se aproxima, segue a Toca de Assis. Eles têm lá um site muito bem feito, tudo muito organizado. Tem um Instagram lá funcionando, sempre fazendo trabalho, sempre mostrando eventos e tantas outras coisas. E também... doações para a Toca, tá? É um lugar que a sua doação tenha certeza absoluta que servirá para os pobres e também para manter pessoas que são realmente adoradores. Só um adorador eu quero ser, Senhor, mesmo que eu venha a perder tudo que posso... Eita, menina. Aí, meu amigo, aí já era. Que bom. Muito obrigado a você que esteve conosco. Eu quero agradecer também ao Sérgio. A gente está aqui. O Sérgio que já participou aqui do podcast, já deu testemunho no podcast, já. Está nos acolhendo aqui na casa dele, aqui em São Paulo. E que bom. Agradecer também. Como que chama aqui o irmão que chegou? Irmão Joel. O irmão Joel e tudo. Olha aqui, ó. Olha aqui um toqueiro aqui, ó. Ainda usa tonsura? Ainda usa tonsura, não? Tá meio apagada a minha tempo, mas usa. Porque o Santo Antônio aqui, a Toca até hoje usa tonsura, usa, né? Usa a tonsura. O sinal da coroa de Cristo, né? Isso. E que coisa linda. Consagração. E você não é inscrito também no Santo Flow, não é inscrita? Se inscreve hoje no nosso canal. Toda quinta-feira a gente está aqui para levar para você uma conversa, um bate-papo. E o de hoje foi maravilhoso. Irmão Belém, muito obrigado. Eu que agradeço, Guto. Deus abençoe você, sua vida, sua missão. Sou fã do seu trabalho, viu? Tamo junto. Que é isso, pelo amor de Deus. Perco o maior tempo, às vezes, assistindo os cortes dele, cara. Gosto muito. Né? Acho muito legal. Na verdade, muito bom mesmo o trabalho que você tem feito. Parabéns. Muito obrigado. Para mim é uma honra enorme. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Sim, e o livro aqui, onde é que consegue? Então, pode comprar na Loyola ou então pode entrar no nosso, na bio na Loyola ou na bio do Instagram. E do Toca de 40 dias com o Padre Pio. Lindo livro. Vale a pena, hein, Vai lá. Tchau, tchau.